É até triste parar pra pensar e perceber que só tem mais um filme pra ser lançado. O Hobbit, A Desolação de Smaug. Então, A Desolação de Smaug é o segundo capítulo na trilogia do Peter Jackson baseada na eterna obra de J.R.R. Tolkien, O Hobbit. Depois de um primeiro filme, Uma Jornada Inesperada, muito controverso, muita gente gostou, muita gente não gostou, teve gente que falou que ele encheu linguiça pra caramba, mas graças a Deus, esse Hobbit aqui, A Desolação de Smaug, não sofre desse mal. Ele ainda sofre com alguns probleminhas de ritmo, sim, esse é um dos grandes defeitos de A Desolação de Smaug, que impede o filme de ser um filme perfeito. Mas as quebras de ritmo são muito menos frequentes aqui e o início dele já começa avassalador. Talvez porque a introdução já foi feita no primeiro filme, então agora ele só é uma continuação da história. Ele lembra muito, inclusive, o Império Contra-Ataca do Star Wars, porque é um filme sem começo e sem fim. Ele é o desenrolar, a metade da história. E olha, em praticamente todos os aspectos, esse aqui supera sim o primeiro filme. Assim como eu falei já que o ritmo é muito melhor, nós temos personagens mais bem desenvolvidos até. Aqui a gente já percebe o anel que o Bilbo achou no primeiro filme, influenciando ele, deixando ele uma pessoa mais raivosa e tudo mais. Nós já percebemos que o Thorin, o King Under the Mountain, já está sendo influenciado pela possível conquista de Erebor. Ele fica vidrado nisso, inclusive tomando algumas decisões erradas em alguns momentos. Lembra-me outros personagens como o Legolas e a Tauriel, que não estão presentes no livro. Cumprem bem seu papel aqui. São os elfos que metem a porrada em todo mundo, com cenas de ação espetaculares. A cena dos barris é sensacional. Acho que era uma coisa que eu não gostei na Tauriel, foi um romance que tentaram construir entre ela e um dos anões. Eu não vou falar aqui qual é para não dar spoiler. Eu achei completamente desnecessário. Pareceu uma necessidade do Peter Jackson e das suas escritoras de criar um romance dentro do filme O Hobbit, sendo que isso é completamente desnecessário e, ao não dar a atenção devida a esse romance, ele ficou em segundo plano e sem ter a profundidade que um romance de verdade mereceria. Então era melhor nem ter colocado esse romance no filme. Eu falei da sequência dos barris, então as sequências de ação, de maneira geral, aqui em A Desolação de Smaug, são muito melhores que as do primeiro filme, que já são bem legaisinhas. Aqui elas estão em maior escala, estão em maior proporção e são sim muito mais legais, muito mais empolgantes. Agora vamos lá. Muita gente eu tenho visto que tem reclamado e até debochado do Peter Jackson porque ele resolveu criar 3 filmes de quase 3 horas em uma obra que tem originalmente 300 páginas, que é o Hobbit. Mas qualquer um que vê o filme e lê os livros consegue perceber que o Peter Jackson está tendo uma licença poética, uma liberdade poética para expandir ainda mais o universo do Hobbit. Porque o livro é despretensioso, é um livro para crianças, é a história que o Tolkien contava para os filhos dele. Ele está expandindo muito mais, trazendo elementos de O Senhor dos Anéis, trazendo elementos epílogos de outros livros que complementam a história do Hobbit. Isso para alguns pode ser um ponto negativo, mas para mim é muito positivo, porque ele está expandindo a obra original. Ele está fazendo o Hobbit e O Senhor dos Anéis serem mais ou menos a mesma coisa. O Hobbit ele está tentando fazer como realmente um prólogo do Senhor dos Anéis. E eu particularmente acho isso muito legal, porque ajuda a uniformizar a série. Você tem várias sequências de uma mesma história, entre aspas, que funciona de maneira muito legal. Então para mim, esse negócio de expandir o universo, adicionar personagens, trazer personagens que não estão presentes no livro original para o filme, eu acho isso muito legal, cara, muito legal mesmo. Muita gente reclama quando isso é mal feito, mas aqui não está sendo mal feito. Ele está adicionando esses elementos todos, mas de maneira satisfatória, para tornar o filme melhor. Eu tenho certeza que se ele seguisse só o livro, poderia satisfazer mais os fãs mais puristas, mas de maneira geral, o filme eu não acredito que fosse ser melhor do que o que ele está construindo aqui. Agora vamos ao que realmente interessa, falar do cara que dá o subtítulo do filme. O dragão Smaug. E olha, você nunca vai ver um dragão tão bem recriado em um filme. Simples assim, eu poderia falar só isso, mas eu vou descrever. Olha, a grandiosidade do dragão, a grandiosidade do Smaug é uma coisa absurda, ele é gigantesco. O Bill inclusive faz uma piadinha com isso durante o filme, você vai se divertir se você conseguir perceber.
O Smaug é simplesmente espetacular, a voz do Benedict Cumberbatch. O cara tem um vozeirão, ficou sensacional na pele do dragão, então você vê que aquela voz poderia sim ser a voz dele. As próprias sequências de ação envolvendo o dragão são irretocáveis. Eu simplesmente não tenho o que falar. Vai ver o filme, vai ver o Smaug por você mesmo. Você vai adorar o dragão, vai ver o que é uma coisa espetacular. E o fato de eu falar do Smaug puxa para mais um ponto positivo do filme, que é o quê? Os efeitos especiais. Tudo aqui é de uma beleza ímpar, é simplesmente sensacional. Às vezes até exagerando um pouco na computação gráfica, mas eu nem ligo, se a computação gráfica é bem feita, tá valendo. Eu falei lá atrás sobre o ritmo do filme, então eu esqueci de falar uma coisa. O ritmo do filme mais pro final, tem um trecho mais pro final, da metade pro final, que dá uma diminuída lá, que é um pouquinho, é o que se aproxima mais de uma coisa arrastada, que eu particularmente fiquei um pouquinho com o pé atrás, apesar de ter gostado. Não posso chegar ainda a dar um 10, vou guardar o 10, tomara, pro filme do ano que vem. Então o Hobbit, A Desolação de Smaug, vai ganhar uma nota 9 aqui. Apesar de ter algumas falhas que poderiam ter sido consertadas, o filme melhora tudo que o seu predecessor já tinha de melhor e de ruim, como ritmo, e entrega o filme quase perfeito em termos de Terra-média. Então é isso aí, galera. Essa foi uma análise de O Hobbit, A Desolação de Smaug, o segundo filme do Peter Jackson da trilogia O Hobbit. E aí, o que você achou do filme? Já viu? Gostou do filme? Não gostou? Qual que você achou melhor? Esse ou o primeiro? O que você espera pro filme do ano que vem? É isso aí, galera. Então clique em gostei aí se você gostou. Se você já se inscreveu no canal, divulga pros seus amigos, me dá uma ajudada. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal aí, dá essa moral, ajuda, me ajuda a chegar a 1000 inscritos. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.